Sejam bem-vindos, está começando o primeiro Collab, um podcast que tem a proposta de criar uma rede colaborativa de ideias com informações sobre marketing, inovação, negócios e muito mais. Hoje o meu host, o co-host que está aqui comigo ao meu lado, na verdade, é o Bruno também, Bruno Ribeiro da V4 Company. Tudo jóia, Bruno? Tudo certinho, Nelson. Um grande prazer estar aqui no primeiro episódio do Collabcast, esse podcast que tem a missão de colaborar com você, que está aí nos ouvindo, nos assistindo, com o seu propósito de vida, com a sua evolução na sua carreira profissional, seja como colaborador, empresário, né? Então, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, na verdade, mais do que especial, né, Nelson? Exatamente, a gente teve a honra de convidar aqui para o nosso primeiro episódio, né? Primeiro podcast do Collab aqui, o Renato Souza, líder lá na Pontos Consórcios. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado por aceitar o convite. Que bom, Nelson. Nelson e Bruno, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no primeiro podcast do Collab. Collab é uma atitude de vocês colaborativa, né? E está muito em linha com o que a gente vive na empresa, né? A gente vai falar um pouco mais pela frente, de estar ajudando a comunidade. Então eu vejo isso como uma oportunidade de uma troca de ideias, né? Ninguém está no momento perfeito, não existe a perfeição. Eu acho que do meu lado aqui também eu espero fazer uma troca muito interessante e aprender coisas com o Collab pela frente. Show, muito obrigado. Bom, vamos lá então. É claro que a gente trouxe o Renato também para falar um pouquinho sobre sucesso, sobre carreira, obviamente. E o Renato é o líder da Pontos Consórcio, uma empresa que a gente sabe aí que se posicionou muito bem no mercado, nesse mercado de consórcio, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o início aí da Pontos, sobre a carreira e principalmente como que a Pontos se posicionou tão rápido assim no mercado, na liderança de mercado, não só na região, porque ela tem sede aqui em São José dos Campos, mas atua Brasil afora, né? Boa pergunta. A Pontes ela é resultado de um spin-off de uma grande empresa que tinha no mercado, que eu era sócio, inclusive. A gente iniciou a Pontes em janeiro desse ano. Imagina que a gente começou com 110 funcionários, integrantes, e hoje a gente está para acima de 250. Né? E aí, em 10 meses, né? E aí tem uma história muito, muito bonita, né? Que eu venho desde o começo da minha carreira para chegar aqui na Pontes. Então, eu acho que a Pontes é o ponto final e inicial de uma nova jornada que eu estou vivendo, né? Que eu estou passando, liderando. E aí um pouco da minha história, né? Eu começo com 13, 14 anos de idade, eu começo como dono de um bar. Na verdade, meu pai e minha mãe montaram um bar. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. Eu com meu irmão tocava o bar à noite, estudava de manhã. Aí aos 17 para 18 anos eu tive que entrar na faculdade, né, à noite. E aí a gente fechou o bar com demanda alta de clientes. Porque não tinha ali não tinha como tocar, né? Meu pai trabalhava trabalhava em fábrica, meu pai era operador de produção, minha mãe manicure e cozinheira. E aí com 17 para 18 anos entrei na faculdade, fui trabalhar de office boy no escritório de contabilidade. E aí começo minha carreira como office boy. Depois de um ano de faculdade eu consigo meu primeiro estágio numa empresa em Jacareí, uma empresa que era afiliada da Pirelli Cabos, lembro até hoje toda essa história. Daí eu passei para era estágio ali nesse período? Estágio. Dos 17 aos 19 anos eu fiz estágio. Então eu fiz estágio na Pirelli, depois fiz estágio na Brahma, que hoje é a Ambev. E aí foi quando eu comecei minha carreira como assistente fiscal na Johnson & Johnson, que tem a planta aqui em São José dos Campos, né, escritório em São Paulo. E lá de 96, isso era 96, de 96 até 2011, eu tracei minha carreira internamente na Johnson, uma carreira que comecei como assistente e encerrei lá dentro como um controller, né, um gerente sênior de controladoria. Nesse período, morei fora pela Johnson, em projetos, morei em Porto Rico, morei no México, toquei um projeto também nos Estados Unidos. Quando, em 2011, eu migrei para uma empresa nacional, para um desafio maior, numa hold da Odebrecht, uma baita de uma empresa nacional brasileira, que nesse momento era um momento que estava pujante, com mais de 15 negócios. E lá eu fiquei até 2016. Em 2016 eu saí para voltar para São José, minha raiz, eu estava morando em São Paulo.
E aí foi quando eu comecei a empreender. Entrei de sócio nessa empresa. Entrei de sócio em janeiro de 17. Foi uma jornada muito bonita e uma história muito bonita também, que em 7 anos a gente começou com 20 funcionários e encerramos o ano em 2023 com 450 funcionários. Era uma empresa do ramo... De consórcio. De consórcio. E aí foi quando a gente fez o spin-off dessa empresa e resultou a Pontes. Então eu fiquei... Deixa eu só te interrompendo a partir daí. E por que consórcio? Por que a escolha? Você passou, claro, né, por estágios em alguns lugares, teve o bar que você falou, mas por que o consórcio? Como ele surgiu de fato? Assim, Na verdade, a oportunidade foi muito mais pela relação que eu tinha pessoal até com esse meu ex-sócio do que o negócio. Porque a minha bagagem era uma bagagem muito mais de gestão, de governança, de administração do que venda de produto. Né? Então, se fosse seguros, se fosse venda de sorvete, um varejo, eu acho que eu iria entrar do mesmo jeito como Mas todo produto vai precisar de gestão, governança e essa estratégia de... Exatamente. Gestão é gestão, né? E tem um ponto muito importante aí na sua história, Renato, que você contou aqui em menos de 2 minutos, né, uma trajetória que parece que foi tão rápida, mas eu imagino que não foi. Né? Desde sua primeira experiência empreendendo no bar até hoje passar por uma carreira executiva e hoje um empreendedor de sucesso, imagino que teve uma longa jornada. E a gente vive hoje um momento da geração mais nova de muito imediatismo, né? A pessoa não tem muito essa paciência para percorrer uma carreira, para construir uma carreira, né? O que você diria para essas pessoas, para essa nova geração que está entrando no mercado? Eu vou falar um pouco do que eu vivo e do que eu vivi e do que eu penso, né? Sempre eu tratei a minha responsabilidade, tanto dentro de casa como numa empresa, como dono de bar, atrás do balcão, como office boy e tal, como se fosse o meu melhor emprego da minha vida. Então, assim, acho que isso é uma responsabilidade. Em nenhum momento eu tratava isso pensando no que eu ia receber no final do mês. Claro que a gente precisa receber e tal. Imagina que quando eu estava no bar, eu era jovem, eu recebia muito mais do que quando eu virei office boy. No bar eu fazia mais dinheiro, mas fazia parte. Era um momento que, aí muito orientado pela família, pelos meus pais, você tem que estudar, não tem outro caminho. Não dá para ganhar sempre, né? Às vezes tem que abrir mão aqui para ganhar lá na frente, né? A gente usa muito, né? Dá 2 passos para trás para dar 4 lá na frente, né? Então, esse foi um momento eu acho, de resiliência. E outra coisa também ter consistência, né? Eu falo muito isso na empresa, eu vivo muito isso. Inclusive, um dos nossos valores na Pontes é consistência. A gente tem 5 valores que a gente estampa e vive muito isso. E tem uma frase que eu uso que é consistência na turbulência, né? Então, assim, por mais turbulento que esteja o seu momento, sua fase de vida, financeira, pessoal, seja consistente. E a consistência que eu falo é seja correto. Não queira criar atalhos. Assim, não existe bônus sem ônus, né? Como a gente falou, não existe aquela fórmula mágica, né? Sem então, estudar o negócio, não tem como. Eu acho que, se eu posso dar uma dica, trate aquele momento que você está vivendo, a oportunidade que você está vivendo, tanto como empregado, como executivo, como empreendedor, como empresário, como o melhor lugar que você tem que dar o seu melhor. E isso não é para o seu patrão, não é para o coleguinha do lado, é para você, porque o resultado aparece. Agora, isso que você falou, né? Hoje a juventude com internet, seguidores, tudo isso, o que a gente tem visto no final do dia de falta de conteúdo e também de quedas, né? De pessoas que ascendem em pouco tempo, mas em dias quebram, né? Então, assim, com a mesma velocidade que subiu, cai, né? Exato. Não tem como. E aí o que eu vejo muito é falta de conteúdo, né? Porque vem muito fácil, você não tá... o mar revolto cria os melhores marinheiros, né? Então, assim, você está num mar tranquilo e está ganhando muito dinheiro, fala, cara, alguma coisa, a equação não fecha, né? Então, eu acho que eu vou um pouco nessa linha também.
Talvez essa onda da internet ensina um pouco disso, né? Quando a gente fala de consistência, obviamente, você vê muitas pessoas falando até como aparecer e ganhar consistência na internet, né? E essa regularidade, essa consistência é um passo. Mas, por outro lado, você vê muitas pessoas que às vezes não construíram esse conteúdo e esse estudo e esse conhecimento, e aí às vezes ele chega lá, mas por algum motivo não se mantém, né? Sabe o E que em todas as áreas, né? Exatamente. Que é interessante, que eu vejo isso muito impresso na marca Pontes, porque é uma marca muito consistente, né? Uma marca nova, relativamente nova, que surgiu aqui na cidade, na região do Vale, mas que consegue imprimir essa consistência de mercado ao ponto de se tornar uma das líderes de mercado, né? Como que vocês traçaram, o que vocês pensaram no início da Pontes para ter essa consistência, para trabalhar esse branding que hoje muitas vezes é desprezado na estratégia de muitas empresas? Boa pergunta, Bruno. E pode até parecer simples de responder, ou até clichê, né? Mas quando eu iniciei a operação esse ano com essa equipe de 110 integrantes, foi no dia 4 de janeiro, numa quinta-feira. A primeira atividade que eu fiz na quinta e na sexta foi definir nossa missão, visão, valores. Pode chamar de outros temas, hoje está na moda propósito. Aí. Propósito, ESG, tudo isso. Assim, o que interessa é o conteúdo, né? Então eu fiquei com a liderança que eu tinha na época, 2 dias fechados e discutindo a nossa missão, visão, valores. E aí quando eu chego no resultado da nossa missão, desses 2 dias, a gente elencou por ordem de importância os quatro pontos da nossa missão e por ordem de importância, mais importante para o menor. Por que a gente existe? A gente existe por causa do cliente. São os 3 Cs que eu chamo e o A. Primeiro C é o cliente. Não tem porquê eu não existir se eu não tiver cliente. Então, o mais importante, né, nessa escala é cliente. Em segundo lugar, são os colaboradores. A Pontes não é o Renato, não é a Natália, não é o Everton, não é a Paula, não é a Edivânia. Eu estou falando aqui do comitê executivo. Mas são todos nós juntos, agindo e remando na mesma direção. Então, são colaboradores. E aí, cuidado com as pessoas, ouvir as pessoas e ser muito, muito direto, muito verdadeiro. Assim, isso dá, isso não dá, e não dá por quê, e por que dá também. Então, falei de clientes, colaboradores, comunidade, e aí tem um pouco do que a gente tem vivido aqui na cidade. É o que eu falo lá, a Pontes é patrocinadora hoje. Conexão com o esporte, né? Exatamente, porque faz um link total. A gente é patrocinador do São José Esporte Clube, com muito orgulho, que a gente está na Série B do Paulistão e na Série D do Nacional. E a gente é patrocinador master do basquete feminino de São José dos Campos. O time do basquete feminino de São José dos Campos chama Pontes Consórcio São José Basquetebol. Então, assim, quando veio o projeto do basquete feminino, aí eu estou falando de comunidade, veio da prefeitura, a gente está patrocinando o time, a gente está patrocinando desde o sub-10. Então, assim, essas meninas não participavam do campeonato de Liga Nacional há quase 10 anos. Com o nosso apoio, elas entraram esse ano na Liga Nacional do Basquete Feminino. Então, assim, e tem muito a ver com a nossa vida corporativa, né? Esporte, mulheres, né? Que às vezes você vê hoje muito mais destaque nas modalidades do mesmo esporte para o masculino do que para o feminino. Né? E esse é um investimento intangível, né? Muitas vezes você não consegue medir o resultado. Não. Mas o fato é que a Pontes dobrou de tamanho em menos de um ano. Né? Exatamente. E outra coisa, quando eu falo de comunidade, eu estou ajudando o esporte, eu estou evitando, todos os nossos funcionários da Pontes, porque eu falo que a contribuição do valor que vai para esse patrocínio é a contribuição de cada venda de cada um que está lá dentro. Sim. Eu estou evitando um jovem no semáforo. Eu estou evitando uma jovem no semáforo, uma jovem se prostituindo, uma jovem indo para o caminho errado das drogas. Então, assim, é muito além do que o time que aparece lá, o profissional. Mas a gente tá numa cadeia toda, assim como no time do São José. E por último, acionista. Assim, eu não posso também negar que se a gente não tiver lucro, esse círculo virtuoso, ele não roda. Não se retroalimenta. Então, eu tenho que ter resultado. Então, assim, e aí para cada um desses temas, eu tenho minha força interna de áreas que ataca, mas sempre pensando nisso. Cliente, colaborador, comunidade e acionista. Isso é muito interessante porque a gente sabe que empresas que têm um propósito forte, elas são mais perenes, né? Elas conseguem vencer barreiras, alcançar crescimento exponencial, mas na prática,
pro empresário que está aqui ouvindo a gente agora, é muito difícil conectar o propósito. Muitas vezes a missão, visão e valores são quadros bonitos na parede, né? Exato. Como que a gente pode fazer essa liga entre propósito da empresa com o time para ter isso na veia mesmo diariamente ali dentro da empresa? Olha só, o que eu tenho praticado muito e vivo muito isso. Primeiro, assim, eu falo muito de que a mudança e o resultado, ele é o fim, ele não é o meio. O meio é a nossa cozinha lá dentro. Eu brinco da cozinha e da sala, assim, é dentro da cozinha a gente trabalhando, porque assim, o trabalho, cedo, tarde ou médio, em algum momento ele vai mostrar resultado. Então, assim, tanto que eu vou te dar exemplo, assim, fisicamente. Eu fiz uma reforma no escritório gigantesca. E qual que foi a minha reforma? Que eu estou ainda em reforma, estou terminando. Foi toda ela interna. A última coisa que eu fiz foi a fachada da empresa. E muita gente, já sabendo da ponte, pô, mas cadê a fachada? Você não tem nem fachada. Então, assim, eu vivo muito isso, não só nos valores, mas na prática também. Então, assim, cara, por que eu vou fazer uma fachada bonita se dentro de casa estou com meus colaboradores mal instalados? Então, assim, meu investimento foi tudo dentro de casa. Base primeiro, né? Base. E aí isso vai aparecer. Eu falo muito isso. Outra coisa que eu vivo muito, e eu acho não está em linha com o que a gente vive, assim, eu não tenho apesar de eu ser o líder da Pontes, ter um título bonito, né, tal, tudo isso, eu tenho minha responsabilidade. E minha responsabilidade, ela não é uma decisão que eu vou tomar sozinho por minha conta. Assim, claro que tem decisões que eu tenho que tomar como empreendedor e pronto, final. Agora, o que eu vivo lá? Eu tenho um comitê executivo que representa todos os funcionários da empresa. Então, eu tenho um líder comercial, é o Everton, que lidera hoje 180, 200 pessoas, que são praticamente a equipe de vendas, né? Eu tenho uma líder de gente e gestão, que é a Edivânia, né? Eu tenho uma líder de marketing e tráfego, que é a Natália. Eu tenho uma líder de finanças e experiência do cliente, que é a Paula. Então, assim, eu estou muito, mas muito junto com eles todo o tempo. Primeiro que a gente tem uma reunião semanal de mais de 2 horas, mas a todo tempo a gente está reunido. Porque daí, eu vivendo isso, nesse nível, eu sei que embaixo, todas as áreas também vão estar colaborando e vivendo remando da mesma forma. Claro que é uma empresa de 250 funcionários, 250 pessoas. Claro que sempre tem alguma divergência, e tem que ter divergência, não se faz um omelete sem quebrar ovos, né? Sim. Mas eu não compactuo da divergência de competição no sentido de derrubar um ou outro. Principalmente uma empresa de vendas, as áreas de apoio, principalmente a área administrativa, né? As áreas de apoio que eu falei aqui, marketing, gente de gestão, finança, experiência do cliente, às vezes tem uma rixa interna, porque o pessoal comercial faz o que quer e tal. Uhum. Então, assim, setores da própria empresa. Mas dentro da Pontes, eu vivo muito assim, porque eu partindo desse princípio de que no nível que eu consigo atingir diretamente, no dia a dia, eu estou unindo, isso aqui se transborda para a empresa inteira. Sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá na Pontes recentemente. Ah, legal. E eu vi que vocês têm um gongo lá, né? Isso. E é um ambiente muito alegre, né? Eu percebi muito essa alegria ali, os times engajados. É muito difícil, é muito fácil você fazer isso num time de 6 pessoas, mas num time de 200 pessoas manter essa energia, né? Eu imagino que você deve trabalhar muito também a parte de lideranças ali, né? Porque é esse pessoal, no fim das contas, que puxa, né, toda essa equipe ali dentro. O que ocorre, assim, a gente tem que estar antenado, né? É o que eu falo. A gente trabalha com algumas consultorias parceiras, porque são essas pessoas que vão trazer esse oxigênio novo do que está acontecendo no mercado e das melhores práticas, porque às vezes a gente fica fechado numa caixa e achando que a gente está bem e tal, e aí é um grande risco, né? É um salto alto que você cria e você perde até a humildade às vezes, né? Porque você está vendendo bem, você está indo bem e tal. Então, assim, eu estou muito atento a isso, né? E aí eu tenho consultorias focadas em toda a parte de estratégia comercial, né? Atualmente a Biup, que é nosso parceiro, acho que ele vai estar aqui em algum momento com vocês também nesse podcast, o Vitor. Eu tenho uma consultoria focada para liderança, uma consultoria que eu tenho uma parceria há anos, de uma pessoa de São Paulo, uma empresa de São Paulo, que o nosso líder, ele vira líder, ele tem uma trilha de treinamentos, uma trilha de formação de líder, que leva 6 meses.
Então, a primeira atividade que eu faço com ele é um assessment, para entender o perfil de cada um. E aí, por aí vai feedback, sessão de co-desenvolvimento, coaching, né, individual. Então ele vive uma jornada que ele realmente é preparado para liderar ali dentro da Pontes. E depois de 6 meses, a gente confirma, você está apto, daqui para frente você é gerente de verdade, vamos dizer assim, você é líder, e aí tem outros benefícios também e tal. E aí, na parte de números, de controles, a gente tem muitas ferramentas também, porque é muito fácil falar, minha empresa tá bonita, tá legal, tem um gongo, tá tudo feliz, mas a gente não tiver controle. Então, assim, eu tenho muitos controles. Um CRM parrudo, né, que controla o nosso funil de vendas, e aí a performance de cada vendedor, e por sua vez aí cada gerência, por sua vez de cada diretor, por sua vez de cada... E aí facilita para chegar ali e você também fazer todas as tomadas de decisão necessárias, porque está bem subsidiado com esse corpo aí que te apoia ali na empresa, né? Exatamente, porque na verdade, Nelson, no fundo, todo funcionário, seja ele executivo, empreendedor, empresário, ou eu estou falando funcionário no geral, ele sabe a altura da cadeira que ele está. Ele sabe quando ele está performando bem, está entregando mais do que é requisitado. Ele sabe também quando ele está entregando menos do que é requisitado. Uhum. E às vezes ele fica ali como um carrapato ali só sugando, né, o sangue da empresa e pior, não é nem problema financeiro, pior é o relacionamento, né, o quanto ele contagia isso. Porque a gente contagia o nosso ambiente positivamente com a nossa energia e também negativamente. Né? Então eu me preocupo muito com isso também. E aí, aproveitando que você falou também da performance, trazendo um pouquinho para o mercado em geral, né, de negócios, e também olhando para a área digital, hoje a gente percebe, já de um bom tempo para cá, as empresas cada vez mais usando estratégias digitais, tanto para venda, para divulgação e tudo também. E a gente percebe que a Pontes, ela também está ali presente na comunidade, como nos patrocínios do esporte, mas especificamente da área digital, né? Você falou que tem uma gestora ali da parte de marketing e de tráfego também, né? O que o digital representa hoje na Pontes de forma geral, porque a gente sabe que a gente tem os métodos convencionais e cada vez mais a gente ali, lead, são outras realidades, né? Como que você vê o digital hoje, o que ele representa ali na Pontes, na fatia do negócio de forma geral, principalmente olhando para a área comercial? Legal. Primeiro que, assim, eu vejo o digital como uma ferramenta valiosíssima para toda empresa. Assim, não tem como. O mercado está dentro do digital, né? Você não tem como, né? Faz parte da jornada de compra de qualquer pessoa. Exato. Você pega... Vamos pegar que todo mundo já sabe, você pega a Uber, é a maior empresa de automóveis do mundo, de logística, sem ter um carro, né? A Airbnb é a maior empresa de imóveis do mundo sem ter um imóvel próprio, né? Então, caramba. Então, esse é o mundo que a gente vive. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou muito antenado em cobrar a minha equipe de marketing sobre as tendências do que está acontecendo no mercado. Eu mesmo, agora há pouco tempo atrás, fiz um treinamento de 2 dias, uma imersão sobre inteligência artificial lá em São Paulo, né? Vai ver o que está acontecendo e tal. E a gente está usando com muita parcimônia dentro da empresa também. Porque a inteligência artificial, de novo, a gente tem que ver tudo isso como uma ferramenta de colaboração. Uhum. E colaboração é a palavra-chave, né? Eu vendo um produto que é de colaboração. Consórcio é um produto colaborativo, que são pessoas que se juntam. Sim. Então, assim, em nenhum momento eu vejo, por exemplo, uma IA fazendo o papel do ser humano. Porque, assim, não tem como. Por mais que avance todas as IAs, os robôs, toda a estrutura, eu não vou ter uma IA que representa o Renato vendendo um produto com uma IA que representa o Nelson. Sempre vai existir o Renato, sempre vai existir o Nelson. Sempre vai existir o Renato, sempre vai existir o Bruno. Não tem como. Sim. Então, assim, eu não me preocupo com isso. Por isso que eu uso com muita parcimônia, mas eu uso tudo que é disponível. Outra coisa dos leads que a gente tem vivido e está muito legal, a colaboração, né? O lead que entra na empresa, por mais que ele foi impactado por um anúncio nosso, né? Ele gerou um lead para a gente. Então, ele deu um ok lá em algum momento na rede social para a gente poder ligar para ele. E se ele fala para mim assim, olha, eu cliquei errado, o que eu trato? O que eu trato lá internamente? Ele não clicou errado. Esse é um lead que não está no momento de comprar da gente, mas em algum momento ele vai estar. Então, a gente tem estudado muito isso, até junto com o Vitor, do nível de
de consciência, né? Do nível de maturidade daquele lead. Não existe um lead desqualificado, existe fora do time. Né? Ele não quer comprar agora, porque principalmente imóvel, né? Que todo mundo precisa morar em algum lugar. Então, em algum momento essa pessoa vai comprar. Então a gente tem, quando a gente trabalha, a gente enxerga dessa forma, aquelas picuinhas que tem entre área de vendas e área de marketing. Eu não estou vendendo porque o lead está ruim. Eu estou com o melhor lead, ele não está vendendo porque ele é ruim. Não existe essa discussão dentro da empresa. Porque eu vivo isso. Eu vivo assim, o lead é uma oportunidade para todos nós. E pronto. E como eu tenho essa união muito forte entre marketing, vendas e as áreas de suporte, gente de gestão e finanças aí no topo, isso não acontece no meu dia a dia. Legal. Renato, aproveitando, eu tenho uma pergunta aqui também para fazer para você. Assim, você estava contando ali sobre toda essa trajetória e eu acredito que também muitos empreendedores, empresários, eles passam por uma trajetória e aí eles usam a Pontes, o Renato também como um espelho de uma fórmula que a gente vê que está dando certo. Olhando para esses pontos importantes, como participar da comunidade, como cliente em primeiro lugar e etc, né? Mas você teve uma trajetória, né? E qual foi o momento que você percebeu assim, opa, aqui eu acertei o ponto, agora tá dando certo, as coisas mudaram? Quando que teve esse insight que você percebeu assim, poxa, aqui foi a virada de chave, sabe? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que na vida a gente tem virada de chaves em muitas fases da vida, em muitos momentos. Então, assim, hoje, engenheiro de obra pronto, né? É fácil você avaliar, né? Então, hoje eu vejo, quando meu pai lá, eu com 12 anos, 13 anos, e o meu irmão com 11, decidiu abrir um bar, porque, vocês querem ter algum hobby diferente, porque a gente não tinha condições, sua mãe cozinha bem, eu vou montar um barzinho, vocês tocam, não sei o que lá. Foi uma virada de chave para minha vida. A experiência que eu tive atrás de um balcão, administrando estoque, casco de cerveja, comida, minha mãe cozinhava, a gente ia buscar. Ali foi picado pelo mosquito do empreendedorismo, né? Exatamente, porque aí você vê também que no empreendedorismo, quando você está nessa linha, o céu é o limite, né? Puxa, se eu vender hoje mais cerveja do que eu vendi ontem, se eu vender hoje mais refrigerante do que eu vendi ontem, eu vou ter um lucro maior. Então, e aí, atrás do balcão, com 14 anos, hoje eu vejo isso. Na época eu não via. Não tem como. Hoje eu vejo quanto foi importante para minha formação. Quanto foi importante de eu olhar nos olhos das pessoas e conseguir desvendar. Puxa vida, ele não está bem hoje. E entender. Né? Então isso foi muito importante. Foi uma virada de chave importante na minha vida. Quando eu virei office boy, não foi fácil. Imagina que, vamos supor, no dinheiro de hoje, eu devia estar ganhando no bar, tirava lá R$2.000, R$2.500 e fui virar office boy para ganhar R$1.000. Né? E bicicleta o dia inteiro. Olha só, uma história, se eu tenho tempo ainda? A gente está encaminhando para o final, mas a gente quer ouvir sim. Olha só, quando eu era office boy, eu fui office boy de um escritório de dono, né? De uma família, ele tinha lá mais office boys e tal. E a gente ia pro banco, tinha que pagar os boletos, tal, o banco fechava 4 horas, então a gente entrava no banco 10 para as 4, eu saía do banco 4h30, 5 horas, porque era muito volume de tudo manual, tudo aquilo. E meu horário de serviço era até às 6. Então a gente saía do banco às 5 horas, 4 horas, e tinha um ponto de encontro lá na cidade de Jacareí, que eu sou de Jacareí, no Mercadão, dos office boy que ficava lá enrolando até às 6. Aí daí 6 horas, ir pro escritório, entregar a bicicleta e ir embora para casa. O que eu fazia? Eu tenho o maior orgulho de falar isso. Se eu tivesse enrolando o tempo também, eu falaria, não tem problema, mas essa é a minha história. Então eu saía 4h30, 5 horas do banco e ia pro escritório. E aí, eu lembro até hoje, tem um documento que chamava DECA, Declaração Cadastral, que era para abrir empresa no posto fiscal. O senhor que trabalhava no escritório, que ele tinha que preencher essas DECA o dia inteiro, ele deixava tudo para mim. Foi quando eu aprendi datilografia. E os office boy, primeiro que falava, você é Mauricinho, você é bobinho, você vai lá no escritório e deixa tudo para você trabalhar lá das 5 às 6 e ele ficou o dia inteiro enrolando e tal. Passou. Foi só aprendizado. Foi só aquele negócio de tratar aquilo como melhor oportunidade. E hoje eu vejo quanto isso virou a chave. De lá eu entrei para dentro do escritório muito antes do que os office boy, como assistente, para depois virar estagiário. E recentemente, a maior virada de chave para mim tem sido esse ano, desde 4 de janeiro de 2024, quando eu assumi a liderança dessa empresa e tenho feito as mudanças, tenho feito as adequações e o crescimento consistente que a gente tem feito, realizado, principalmente no cliente, principalmente com os colaboradores, comunidade e o resultado.
Então, assim, e eu vou te falar que, assim, não é fácil, né? Às vezes tem um passo que eu vou dar que eu falo, caramba, porque eu tô carregando aqui... Ainda dá o frio na barriga? Não, toda hora, todo momento. São 250 famílias que estão ligadas diretamente a mim, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu sair para a rua, fazer um negócio errado, dar um passo errado, o risco é alto. E outra dica que eu dou para os empreendedores são fases da empresa. Você, empreendedor, está com uma empresa hoje, com você, sua família e tal, se preocupe em vender. Se preocupe em vender. Não se preocupe em governança, não se preocupe em planejamento. Sabe assim, eu vejo assim que às vezes muitas travas de empreendedores novos bloqueiam porque vê muito material na internet. Você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer uma análise SWOT de fraquezas, oportunidades, cenário, né? E tudo isso e tal. Gente, e aí se esquece de fazer acontecer. Gente, assim, se você pegar na história das grandes empresas, nenhuma grande empresa hoje, uma Johnson & Johnson, onde eu passei, não nasceu com tudo isso feito. Então, por que você que vai começar um negócio pequeno vai ter que fazer tudo isso? Não se preocupe com isso nesse momento. E aí chega o momento fase 2. Fase 2, agora você tem que dar um pulo, um salto, e às vezes também reduzir sua margem de lucro para ganhar em escala. Faz parte. Né? Você está com uma margem de lucro alta quando você está pequeno, tal, vendendo. Você quer ficar amarrado àquilo. Não. Eu falo, libera, desapega. Desapega. Vamos para a fase 2. A fase 2 é escalar, e aí escalar. Normalmente tem o risco de baixar a lucratividade. E aí por quê? Porque daí você tem que trazer governança. Você tem que trazer. Aí sim, áreas de meio, né? Aí você tem que trazer governança, controles e tal. E dali para frente, fase 3, fase 4, fase 5, o céu é o limite. Eu acho que o Renato contando essa história também, recentemente eu vi o vídeo de uma pessoa que eu conheci há muito tempo, né? Um amigo de infância que eu conheci, e eu vi ele muito bem sucedido hoje, né? E aí eu tava olhando na rede social, e aí eu vi ele gravando um vídeo falando exatamente sobre isso. Aproveite cada oportunidade que você tem ao longo da sua vida e faça dela melhor, que eu acho que é exatamente isso que o Renato está trazendo aqui. E para reforçar, são as pequenas atitudes. São pequenas atitudes que te treinam o seu cérebro para isso. Assim, eu falo muito lá na empresa, telefone da recepção, tá tocando, não tem ninguém na recepção, eu atendo, e atendo como recepcionista. Pontes, bom dia, em que posso lhe ajudar? Pontes, boa tarde, em que posso lhe ajudar? Sou o Renato, não preciso, né? Eu me apresento como Renato, o recepcionista. Então, assim, eu não admito isso de você ver um quadrado. Eu faço isso aqui porque o resto é minha função. Assim, com essa cabeça, você vai continuar fazendo aquilo lá por muito tempo. Então, a vida real, ela exige essa... Exatamente. Eu pude capturar grandes insights aqui. Eu acho que, resumindo, né? Primeiro, a resiliência e a consistência. Depois, cara, não importa qual é a sua cadeira, faça o seu melhor. Né? Dê o seu melhor. Não importa se você é o dono do negócio ou se você trabalha para algum negócio. Você tem que dar o seu melhor. Terceiro, que não foi muito claro dito isso, mas eu capturei aqui, o foco em resultados. Né? Você é uma pessoa que demonstrou aqui que tem os seus indicadores na palma da mão e está com um time focado no resultado. E, acima de tudo, uma cultura forte, com propósito, integrado no time, né, para que você consiga colher os resultados. Exatamente. A gente vai fechando agora, finalizando o nosso collab de hoje. Eu agradeço a todos que estão acompanhando aqui também. Foi um bate-papo muito produtivo. Eu tinha uma última pergunta para o final, que era justamente uma dica que o Renato daria, mas eu acho que essa dica ficou muito bem respondida aqui também, né, com essas etapas, né, que eu acho que são importantes também. Não sei se o Bruno quer complementar com mais alguma pergunta. Não, eu queria que você deixasse, Renato, uma mensagem. Esse vídeo aqui ele vai ficar eternizado na internet, né? Então, outras gerações, outros empreendedores que vão ouvir isso aqui em algum momento, qual é o legado que você gostaria de deixar, a mensagem que você gostaria de passar, que ficasse eternizado aí na internet? Olha, eu vou te dizer que se tem tá muito em moda também de falar de legado, tudo isso, a gente às vezes nem sabe por que é o legado, né? Então, assim, se tem um ponto que eu me preocupo muito e eu vivo muito isso, é o legado da colaboração. É o legado de comunidade, de comum. De colaboração é parceria, né? De desenvolvimento humano, né? Então, assim, eu penso muito no que eu posso melhorar para quem está do meu lado. E o que eu posso também melhorar com essa pessoa que está do meu lado. Então, eu acho que aí vai o sentido de comunidade. Porque
Se eu tiver um foco só no resultado, só no acionista, eu quebro a empresa, né? Eu vou ficar sozinho, né? Se eu tiver você foco, colhe bons resultados num curto período, prazo. mas depois... Se eu tiver um foco só na comunidade, também quebra a empresa, né? Eu ajudo a comunidade um tempo e chega. Se eu tiver foco só no colaborador, eu também quebro a empresa, né? Porque eu vou fazer tudo pelo colaborador, e aí, né? E se eu tiver foco só no cliente, eu também quebro a empresa, né? Porque o cliente vai abusar do que... Então, assim, se a gente não tiver essa consistência de entender que tudo isso tem algo em comum, que é a comunidade, que é comum a todos, a gente não consegue forçar o elo da corrente. Então, acho que esse é o ponto que eu espero deixar como assim, você conhece o Renato? Puxa, conheço o Renato. Nossa, uma pessoa que realmente tem visão, me ajudou muito nisso. E não é uma pessoa que me deu dinheiro, ou que me deu salário, não, é um outro valor. E olha que bacana, o Renato da Pontes Consórcio aqui deixando essa última palavra para você sobre colaboração, né? No Colab, né? Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Show, muito obrigado pelo bate-papo aqui, pela conversa, foi muito produtiva. Esse foi o primeiro episódio do Colab. Ele vai estar disponível também no bandvale.com, nas principais plataformas digitais. Para você que está acompanhando aqui, continue acompanhando o Colab. Até a próxima.